Senhor é bom em todo o tempo. Amém? Amém, irmãos? Amém. Os irmãos hoje de manhã estavam mais animados, viu? Mais alegres e também mais acordados, né? Talvez você esteja procurando alguém que hoje esteve aqui hoje pela manhã. Tivemos uma quantidade maravilhosa de irmãos aqui de manhã. Tem alguns irmãos que estão doentes, tem alguns irmãos que estão trabalhando, tem outros que simplesmente estão vegetando. É uma virose, né? A virose da vegetação. Ah, pastor, tem gente que gosta, eu não tenho nada contra, mas você gosta, você consegue, sem nenhum motivo de força maior, estar em casa assistindo um culto. Eu gosto de estar aqui. Se eu não estou aqui, é simplesmente porque eu estou doente, me amarraram em casa, alguma coisa assim, mas se não, a mim é uma alegria muito grande estar junto, estar podendo exaltar e glorificar o nome do Pai. E antes da palavra, eu quero aqui parabenizar a Juventude Bethesda pelo louvorzão de ontem, foi uma bênção, muito bom. Eu estava aqui, viu, porque jovem está aqui, né? Jovem é jovem, então, estava aqui, irmão Franco, oxente, dando glória, apesar de que tem uns falsos jovens aqui ontem. Teve um jovem aqui ontem, uns falsos, né, que pularam, que chegaram aqui hoje de manhã no culto já morrendo. Eu disse, cadê as energias de onde? Ficou onde? Só Jesus na causa, pense. Mas foi muito bom, parabenizar a juventude, que façam mais vezes, é muito bom, tá certo? Com a graça de Deus. Dê um glória a Jesus aí. Isso foi fraco demais, eu quero um glória de verdade, vamos lá. Glória a Deus. Aleluia, tá certo? A parte de baixo lá da nossa reforma já está toda no gesso. A sala de baixo já está com iluminação, já está no pronto para climatizar, tanto a sala como o gabinete, está certo? Essa semana a gente vai estar comprando a iluminação que está faltando, para colocar lá no corredor, nos banheiros. Estamos aí, Montejo orando, a gente está na luta aí, pela dinâmica da escada, tá certo? E essa semana a gente já vai entrar na parte de reboco, na parte de cima, para correr atrás de escada, correr atrás de janelas, e dizendo que o Senhor é bom e tem feito milagres a cada dia. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Rapaz, olha só, não quer esforço nenhum, ó. Não quer esforço nenhum, escada rolante, rapaz, olha só. Vamos procurar um patrocinador, né? Para a escada rolante. Um patrocinador, a pessoa que deu ideia, nada mais justo. Um cabo que venda celular, personal trainer aí também, né? Pode entrar nessas histórias. Gente que trabalha com maquiagem, esse pessoal tudinho para ser os patrocinadores aí da escada rolante. Hein? Missionários? Missionários? Você quer botar os missionários na história, rapaz? Fisioterapeuta a gente pode colocar na história. Verdade, né? E estudantes que estão no último período também. Não vou deixar fugir, é? É lógico. Queridos, eu quero lhe convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Josué, no capítulo 7. Capítulo 7 de Josué, o verso 21. Eu tenho meditado sobre essa passagem esses dias. E a gente vai abrir Josué e depois a gente vai lá para a primeira carta de João. E depois a gente volta para Josué, que será o enfoque, o foco da nossa reflexão nesse dia. Josué capítulo 7, versículo 21, declara o seguinte: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 siclos de prata, uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, por favor. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 16.
1 João capítulo 2, verso 16, declara o seguinte: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Aí você pode voltar lá para Josué, que a gente vai ficar em Josué. Na vida do ser humano, na sua e na minha vida, como declara a palavra, nós somos tentados de todas as formas. E existe uma forma mais ardilosa que o nosso adversário usa, né? É a chamada sedução. Sedução é o ato de seduzir. Foi aquilo que Jonathan fez para seduzir Priscila, a namorar com ele, a ficar noiva dele, depois casar com ele. Ele soube lhe seduzir. Ó, meu Deus. Jesus. Foi isso aí, Priscila? E é uma questão interessante, irmãos, que você precisa entender. E para que você possa compreender bem. E eu quero falar daquilo que João tratou usando o texto de Josué. A sedução que derruba vitoriosos. Porque a sedução, ela não vem para quem é perdedor. Correto, Jonathan? Porque se o cara já está no lamaçal, já está destruído, vai seduzir ele, mas para quê? Mas a sedução que derruba vitoriosos. E a vitória mais expressiva do povo de Israel está declarada no livro de Josué. Porque foi quando um povo saiu de uma escravidão de 430 anos. Saiu de estar sendo sobrecarregado todos os dias de sua vida. Saiu com medo de um império, o primeiro e maior império que havia surgido na terra. Saiu e deu de fronte com o mar. Passou outros 40 anos por desobediência caminhando pelo deserto. Porque entenda, o caminho do Egito até a nova Canaã, a terra prometida, era caminho de dias. Não era um caminho de anos, era dias. Israel vai passar 40 anos no deserto por conta da rebeldia, por conta da desobediência. Simples e somente, como já é meu costume falar. Mas você precisa entender que quando o povo de Israel, depois da morte de Moisés, depois de chegar diante de uma cidade gigantesca, diante de muralhas imensas, que lá atrás, há 40 anos atrás, alguns espias haviam dito a eles que existia. E quando eles chegaram e se defrontaram com isso, eles viram a pior batalha das suas vidas, que era contra Jericó. E eles conseguiram a vitória mais expressiva. Os amantes de futebol, que gostam do futebol, estão muito bem, vão se familiarizar muito com aquilo que eu vou falar, né? Que tem cara que diz, fulano conseguiu a falta no grito. Conseguiu que o outro tomasse o cartão no grito, foi na base do grito. O povo de Israel obteve a sua maior vitória no grito. Pois as muralhas de Jericó caíram ao grito. A vitória que motivou de uma forma fabulosa aquele povo, Jonas. Escravos, inexperientes, nunca tinham lutado por nada na vida. Não existia guerreiros dentro do povo de Israel. Só escravos que eram forçados a trabalhos manuais. Caras que eram 10 para fazer tijolo, para cavar argila, para levar argila, para fazer tijolo, para cozinhar o tijolo, para botar o tijolo, para fazer pirâmides, fazia tudo. Eles não eram guerreiros. E quando eles obtêm a sua grandiosa vitória sobre Jericó, eles saem como? Entusiasmados, fabulosos. Quem vai nos deter, missionário? A autoestima do povo estava lá em cima. Eles se achavam invencíveis. A terra é nossa, Jonathan. A terra é nossa. Depois daquela cidade, depois daqueles muros,
Depois de ver aquele povo todo com medo da gente, a gente agora a gente vai embora. Ninguém vai nos deter. E a maior prova disso é que os espias que Josué manda para a cidade de Ai, volta e diz, Jericó era gigantesca. Ai é metade do que era Jericó. Não precisa nem você levar todo mundo, Josué. Gente da altura de Joalisson para baixo, deixa em casa descansando. Não precisa ir. Joalisson, Nino, Hudson, Breno. Perreado, né, Breno? Não vai para a guerra, tá em casa. Olha, deixa em casa. Metade deixa em casa esses caras. E eles vão sofrer a pior derrota do seu exército. Para uma cidade que era muito menor, metade do povo de Israel, dos guerreiros, já era suficiente para derrubar, destruir a cidade de Ai. E eles voltam para casa, como diz o ditado, com o rabo entre as pernas, correndo para não morrer. Aqueles que conseguiram voltar. E o texto vai declarar ainda mais, quando Josué para e diz, Deus, o que aconteceu? O Senhor estava com a gente, o Senhor estava com a gente. A gente passou pelo Jordão, e o Jordão se abriu como um mar. Nós chegamos dentro de Jericó, e o Senhor estava com a gente, e agora o Senhor está aqui, o que está acontecendo? Deus, olha, meu filho, tem pecado, o povo prevaricou, o povo pecou, o povo foi contra aquilo que eu ensinei. E vai vir toda a dinâmica. E Josué vai orar. E nessa oração, Deus vai dizer para Josué, junta o povo, vai andando, chega numa tribo, é nessa tribo, deixa todo mundo, sai dessa tribo, aí vai separando, chegou nessa família, aí vem, é nesse cara. E aí você vai entender a sedução que destruiu uma nação, que levou uma nação ao desespero, que derrubou os vitoriosos. A sedução de Acã. Vi uma capa, vi prata, vi ouro, e disse, isso é bom demais. Não posso deixar isso aqui. Não posso abandonar essa dinâmica aqui. Eu vou levar para casa. Você já imaginou, Jonathan, você cava um buraco e encontra 500 gramas de ouro? Um dente, caramba, o cara é... Você cava e acha 2 quilos de prata pura, Joalisson. Ou então, você abre assim, encontra lá um blusão daquele de motoqueiro americano, todo em couro, uma relíquia, que alguém disse para você que valia 50 mil reais. E a ordem foi, deixe tudo lá. Na nossa vida, enfrentamos todos os dias a sedução que tenta nos derrubar. Entendemos que a palavra de Deus declara que se Cristo é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Entendemos que a palavra declara que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Por isso, todos os dias, as seduções se apresentam diante de nós. Quantas vezes na sua vida você não errou, você não pecou, porque você achava que sabia demais, que tinha como resolver, porque você era cara. Você, isso aqui eu resolvo fácil. Não tem como. Você é seduzido. Tudo que tem lá fora nesse mundo, no meio dessa sociedade, existe com um propósito. E olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga, esse propósito é derrubar você. Você sabia disso? Quando eu estava refletindo, quando fala essa dinâmica de derrubar você, é para você entender como a nossa visão nos coloca à mercê das seduções.
Eu creio que 90% dos amados que estão aqui assistiram Derrubando Gigantes, ou Vencendo Gigantes, eu não me lembro do nome do filme. Desafiando Gigantes. Mas tinha gigante na história. O importante é que o gigante estava lá. E para mim a cena que mais me marca no filme é quando ele chega para aquele jogador, aquele grandão, fortão, que parece muito comigo, né? E coloca o outro nas costas dele, você vai andar tantas jardas, e o cara vai, ele vai lá, vai, eu não vou conseguir, vai. Aí faz, não aguento mais. Aí, era para andar 10 jardas. Se eu não consigo mais. Aí o treinador fez, olha aí, você andou o campo todo. O problema é onde estava a sua visão. Muitas das vezes a sua visão já está derrotada. O diabo vai lá e, não vou derrotar isso aqui mais não. Mas quando você entende que Cristo te chamou para vencer o diabo, para vencer o pecado, para vencer os seus próprios desejos, você vai adiante. E você vai encontrar todos os dias na sua vida situações e pessoas que se colocarão como a sedução para dizer que você é uma pessoa fracassada, para dizer que você não consegue, para dizer que você está gordinho demais para fazer isso, para dizer que você está velho demais para fazer isso, para dizer que você não tem cabelo para certas situações. Ontem mesmo estava chovendo muito, eu estava ali na frente, né? E as pessoas, rapaz, não, eu estou aqui dando uma hidratação celestial no meu cabelo. Aleluia. Né? Para outro eu até disse, cara, dei uma pranchinha hoje, perdi a pranchinha no meu cabelo. Alguém perguntou, pastor, mas aonde tem cabelo? Fez isso, você acha que isso branco aqui do lado é o quê? Tem que deixar às vezes para crescer, para que os irmãos vejam que eu tenho cabelo. Eu rapo porque eu quero, mas cabelo eu tenho, irmão. Está aqui, ó, branco. Não ria não, tia mano. Isso. Mas a sedução se apresenta para derrubar aqueles que deveriam se comportar como vitoriosos, para derrubar aqueles que enfrentam as tempestades da vida, não porque são os caras, não porque podem, não porque têm conhecimento, mas porque confiam, porque entendem quem está ao seu lado, porque vivem uma vida diferenciada. Nós precisamos compreender isso, irmãos, para não sermos seduzidos por aquilo que tenta nos tirar do foco. O apóstolo Paulo, na sua carta, se não me falha a memória, aos Filipenses, ele declara que não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Eu vou adiante, eu não me deixo seduzir. Pastor, por que o povo de Israel se deixou seduzir? Primeiro, porque estava com a visão nas coisas erradas. Estava desejando, querendo aquilo que não devia querer para a sua vida. Eles foram olhar. Acã olhou. Eu vou colocar Acã aqui como uma mulher. Uma mulher que chega numa loja de roupa, de bolsa, de sapato, né? Meu Deus, a minha esposa já está já chorando ali. Ela vai começar a falar em mistério já. Se eu continuar, já era. Muitas das vezes ela não pode comprar. Eita, meu Deus. Jesus. Mas ela está lá olhando, é o lançamento. Aí vai falar com a vendedora, olhar, tem um argumento que minha mulher diz, olha, olhar não paga, provar não paga, perguntar não paga. O problema é que quando você olha, prova e pergunta, você compra. É ou não é? É. Você olhou, provou, perguntou, já era, botou no pé. Rapaz, podendo, eu até não tô, mas está na promoção, descontinho, às vezes o desconto é 5 conto, 5 conto às vezes o desconto, divide em 10 ainda por cima. Eu conheço uma pessoa que não pode ouvir essa palavra, divide em 10, tem a DVD 18, não, mas ela é 10, comprou fone daqueles grandão para botar no ouvido, perguntaram, tu usa? Ela fez, mas divide em 10. Eu achei muito engraçado, que a resposta dela foi, mas divide em 10. Ela não ia usar, como ela não usou o fone, mas dividiu em 10. Muitas das vezes, irmãos, a visão está no lugar errado. Aí o diabo vem e lhe seduz. Você tirou a visão do Senhor. Você deixou de olhar para o Senhor. Muitas das vezes você está como Pedro.
que desceu do barco para caminhar sobre as águas, Erivaldo Lemos? Porque Jesus disse: vem. Eu iria, você não iria não? Rafael ia. Na hora. Vem, Breno. Senhor, se é o Senhor, venha-se embora. E o texto não diz que o vento parou. O texto não diz que o mar se acalmou. O texto diz que Jesus falou: Joales, vem. Você sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando Pedro desceu do barco e pisou na água e sentiu aquela aguinha fria embaixo do pé dele, Jonathan, a tempestade estava lá. O que quer dizer que quando Pedro botou o outro pé e deu o primeiro passo e começou a andar, o vento estava lá. Nada disso aconteceu, o passo depois estava lá. Porém, no meio do caminho, Pedro parou de olhar para onde ele deveria. E aí o medo o seduziu. A dúvida tomou conta dele. Como está a sua visão? Para onde você tem olhado? O diabo derruba pessoas que têm um problema de visão, que não corrigem a sua visão, que não olham para aquilo que deveriam olhar, não repreendem aquilo que deveriam repreender, que acham natural e normal aquilo que não deveriam achar natural e normal. A sedução vem e derruba aqueles que dizem: eu olhei e vi a capa, eu olhei e vi a prata, eu olhei e vi o ouro, eu olhei e esqueci que Deus disse: não tragam nada de despojos de Jericó. Na nossa vida, irmão, nós precisamos compreender e entender que vamos enfrentar situações adversas todos os dias. E precisamos vencer essas situações adversas e prosseguir e seguir adiante, sem nos preocuparmos em estar olhando para trás, sem nos preocuparmos naquilo que está acontecendo em nosso redor, para que nós venhamos deixar de acreditar, para que nós venhamos deixar de ser fiéis ao Senhor. Mantenha a visão naquilo que é o certo. Mantenha a visão naquilo que te fortalece todos os dias. Ah, queridos, quantos não são as pessoas que estão com problema de visão? Quantos não são? Quantos não são aqueles que se tornaram igual a Davi, que depois que chegou ao trono, que depois que lutou, e venceu, e venceu, e venceu, e chegou no trono, chegou a hora da guerra: vai lá, Lucas, eu vou ficar. Pastor, por que Davi caiu? Porque ele saiu da visão. A visão dele era não descansar, era lutar. Ficou em casa, ficou passeando, ficou olhando o que não deveria olhar. Pastor, Davi, irmãos, como eu e você, poderia ter chegado. A gente viaja muito quando diz que Davi chegou no palácio dele, na sacada, né? Porque a gente é muito hollywoodiano. Eu não sei se tinha sacada no palácio de Davi, não sei como é que era. A janela, não sei. Talvez Davi mora acima de um morro lá, uma coisa lá, e dava para... Não sei. Eu sei que Davi chegou num lugar onde dava para olhar. Quando ele viu, ele poderia ter feito o quê, irmão Franco? Opa! Deixa eu sair daqui. Menino, fecha aí essa janela, fecha as cortinas. E manda alguém avisar para a mulher do camarada que está lá embaixo, para ela tomar banho dentro do banheiro, ter vergonha na cara dela. Podia. Mas como Davi estava com problema de visão, ele preferiu ficar e olhar. Como, irmãos? Você pode dizer: pastor, é difícil. É difícil, mas não é impossível. José teve uma situação 10 milhões de vezes mais complicada que a de Davi. Davi estava numa casa, a mulher estava noutra, ele mandou buscar. José estava no mesmo recinto, no mesmo ambiente. E a mulher dizia: eu quero você. Eu quero você. E José olhou para ela e disse: não, eu não. Eu não. E a mulher dizia: eu quero você, José. E José dizia: eu não. Eu não. Eu não vou não. Você está doida?
E a Bíblia diz que José corre. José correu. E sabe por que José correu? Gabriel. Porque José tinha a visão certa. Se eu vou ficar aqui, se eu ficar aqui eu caio. Se eu ficar aqui eu me deixo seduzir. Eu me deixo levar. Eu me deixo alimentar. E se eu vou correr? O prêmio para José correr foi ficar preso. Mas ele preferiu a cadeia do que ceder à sedução de cair na tentação. Ainda, pastor, por que a sedução derruba vitoriosos? É porque muitos estão buscando saciar seus próprios desejos. Eu tenho falado isso várias vezes, irmãos. Muitos crentes, não todos, mas muitos, buscam na igreja saciar o seu ser, o seu eu, o seu ego, os seus desejos. Busco muito. Glória. É, né? Jesus, se eu pular aqui para sair. Aleluia. Jonathan, não provoca que eu dou uma rajada, Jonathan. Depois que eu der uma rajada, chega em tu aí, tu vai sair correndo aí, cortando laço. E girando. Olha, ela crê nesse mistério. E se prepara, Jonathan, porque na hora que aconteceu que vai ter de gente abrindo o celular para fazer o vídeo, vai viralizar, viu? Pense. E aí, Hudson? Calvinista que não acreditava nos dons, que dizia que nunca aconteceria com ele, chegou a vez dele. Olha, muitos buscam o que querem. Muitos buscam saciar aquilo que querem. Veja aqui, Acã, irmão Franco, Acã não pegou nada para ninguém. Ele não pegou para o pai dele, ele não pegou para a mulher dele, ele não pegou para os filhos, ele pegou para ninguém. Ele fez o quê? Ele pegou e enterrou embaixo na tenda dele. Então para quem era aquela jaqueta, aquela capa babilônica? Era para ele. Para quem era aquela prata? Era para ele. Para quem era aquele ouro? Era para ele. Então muitos têm se deixado levar, se deixado seduzir e têm saído da posição de vitoriosos para se tornar aqueles que caíram. Simplesmente porque buscavam suprir os seus próprios interesses. Buscavam para si. Essa foi a cobiça de Acã e essa foi a ruína de Acã. Suprir as suas próprias necessidades. Eu estava vendo uma pregação esses dias do pastor Jeremias Pereira. É brutal. E na introdução da pregação dele, ele disse: eu quero fazer um período de oração com os irmãos. E eu achei aquilo ali fantástico, irmãos. E aí, pastor, o que o senhor não faz? Porque foi uma direção que ele teve para fazer ali naquela hora. Apesar de ser presbiteriano. Tá? Mas o pastor disse: eu quero que a igreja fique de pé e nós vamos orar. Aí ele disse: quantas vezes durante o dia você orou pela padaria que está lá perto da sua casa, pelo dono da padaria, pelo padeiro, pelas pessoas que estão lá? Quantas vezes você só quis ir lá e comprar o pão, porque era o que lhe aprovia? Ou você quis chegar lá e reclamou porque o pão não estava bom, ou reclamou porque eu não tinha um pão do jeito que você queria lá? Nós vamos orar. E eu achei aquilo fantástico. E depois ele disse: você já orou pelas pessoas que trabalham no posto de saúde lá perto da sua casa? Aí eu parei assim e disse: porque a gente só quer reclamar que chegou no posto e não tinha médico, que chegou no posto e foi mal atendido, que chegou no posto e não tinha remédio, chegou no posto e não tinha enfermeiro. Mas você orou por aquela pessoa que está lá trabalhando um dia inteiro e você pensa que é fácil ouvir: cadê o meu remédio? Cadê o médico? Cadê isso? Cadê aquilo? E não tem, e não tem, e não tem, e não tem, e não tem. E assim ele foi por várias outras situações que aconteceram. Você sabe qual é o problema da igreja de hoje? Você que as pessoas só querem orar por aquilo que elas precisam.
Elas querem orar por aquilo que elas desejam, por aquilo que elas almejam. Essa foi a ruína de Acã. Ele foi seduzido e ele caiu por conta disso, irmãos. Sabe, quando eu paro para ver uma dinâmica com essa, caramba, meu Deus do céu. Muitas das vezes, e esse é um pensamento que me veio, as igrejas parecem mais o programa do Silvio Santos. Os mais saudosos aqui, os mais experientes vão lembrar que o Silvio Santos chegava lá no programa dele, né, fazia, quem quer? Olha, e a grande parte assistia, ó, não é? Quem quer dinheiro? Aí, eu. Muitas das vezes as pessoas vêm à igreja, elas querem roupa, elas querem carro, elas querem casa, elas querem saúde, elas querem felicidade. Sabe, irmãos? Você já parou para pensar quantas das vezes nós somos levados apenas a buscar o que nós almejamos? O que nós almejamos? Às vezes nós paramos e, poxa vida, você viu o que aconteceu em tal lugar, e quando foi que você parou um tempo para orar por essas pessoas que estão aí? Nós vivemos dias difíceis, dias violentos, mas quando foi a última vez que você parou para orar, dizendo, Deus, tenha misericórdia, tenha misericórdia, Deus, dessa criança que chega para o pai ou para a mãe e pede algo e o pai e a mãe não podem dar, e essa criança ela vai crescendo revoltada com a vida, vai se tornar uma adolescente revoltada, que vai se tornar um jovem revoltado, que não é a regra, mas muitas das vezes vai acabar entrando aonde? Porque não teve uma base familiar. Sabe, irmãos? Quando foi o último, você parou para orar. Às vezes eu passo numa determinada esquina aqui do bairro, e aí eu digo para minha esposa, olha, o pessoal da empresa hoje tem gente trabalhando na empresa, hein? Não vou citar onde é esse lugar, né? Mas hoje tem gente, hoje parece que o movimento está grande aí na firma. Quanto tempo nós gastamos, irmãos, orando por vidas que estão perdidas? Perdidas nas drogas, perdidas na prostituição, perdidas na idolatria, na feitiçaria, perdidas na criminalidade. Muitas das vezes nós estamos preocupados conosco mesmo. Muitas das vezes essa preocupação conosco mesmo nos leva a um sentimento de revolta. E olhe que quando eu falo de sentimento de revolta, irmãos, preste atenção, viu? Eu não estou falando de novidade, de coisa de hoje, não. Alguns aqui vão se lembrar que eu disse isso, olha, vai chegar um momento no nosso país que o povo não vai aguentar mais, vai ter um monte de gente aí querendo fazer justiça com as próprias mãos. E vira e mexe você vê uma situação aqui e acolá. Pastor, qual é o papel da igreja? É orar para que isso não aconteça. É orar para que os corações sejam tomados pela graça, pelo amor, pela misericórdia de Deus. A ruína de Acã veio por conta de que ele deu vazão às suas próprias necessidades, a seus próprios desejos. Não importa como eu vou conseguir, o importante é que eu consiga, Joales. Não importa quantos eu vou ter que matar ou passar por cima, o importante é que eu vou conseguir, eu vou chegar, porque eu mereço. Você já parou? E eu quero lhe dar 10 milésimos de segundo para você pensar. Porque o texto vai dizer que muitos homens morreram do exército de Israel. Muitos pais morreram, Jonathan. Muitos filhos morreram, Jonathan. Por conta da atitude errada de quantos homens? Um homem. Um homem. Uma atitude errada de um homem que estava com uma visão errada, um
problemas na visão, não estava com a visão certa. De um homem que estava buscando suprir os seus próprios desejos, suas próprias necessidades, estava nem aí. Nem se preocupava. E eu fico parado assim pensando, porque Acã morreu, foi apedrejado. Você já imaginou assim? Você poderia imaginar um pai jogando uma pedra na cabeça de Acã, dizendo: por causa dessa peste meu filho morreu. Uma mãe: por causa dessa peste meu filho morreu. Uma esposa: por causa dessa peste eu perdi meu marido, sou viúva. Um filho: por causa dessa peste eu perdi o meu pai, eu sou um órfão. Quantas vidas não foram impactadas por conta de que Acã queria suprir tão somente o seu desejo. Agora eu quero que você olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: cuidado com a sua visão. Agora diga: preste atenção nos seus desejos, pois eles podem trazer vitória para muitas pessoas e também podem trazer destruição e morte para muitas pessoas. Já parou para pensar nisso? Pastor, mas eu estava falando de Acã, meu irmão. Mas eu vou dizer algo para você. Gabriel, visão errada, desejos errados não destroem só a sua vida. Destrói a sua vida, a vida de Andréia, a vida de Yasmin e a vida de Micaele. E por tabela ainda vai chegar no coração do seu pai. E por tabela ainda vai chegar no coração dos seus irmãos. Uma decisão errada. Que às vezes as pessoas param e pensam: ah, pastor, mas é minha decisão, eu vou... Não, as suas decisões erradas têm consequência na vida de muitas pessoas. Eu me lembro que quando eu vendi minha casa em Bahia, e foi aquela dinâmica toda, aqueles meses de angústia na minha alma. No dia que eu chorei, eu disse: Deus, que burrada eu dei. Saí do que era meu para aventurar uma coisa, agora hoje nem o que é meu, nem para pagar a parcela, e aonde eu vou morar com minha mulher e meu bebê. Meu bebê. Ele gosta, rapaz. Ele gosta. É meu bebê. Eu não vou dizer que Mateus é meu bebê, é o tamanho de Mateus. Eu não vou dizer que Jonathan é meu bebê, é o tamanho de Jonathan. Hein? Cara, vocês têm uma intercessora forte, viu? Olha, falta muito, mano. Mas a minha preocupação, irmãos, não foi com aquilo que ia afetar unicamente a mim, mas com aquilo que afetava a minha vida, a vida da minha esposa e a vida do meu filho. Ah, irmãos, a sedução vem para derrubar os vitoriosos. Porque ela sabe que quando se derruba um vitorioso, o diabo sabe que quando se derruba uma pessoa dentro de uma família, a família inteira, ela sofre. Cuidado com a visão. Para onde você está olhando? Para onde você está olhando? Quando eu me coloco nessa dinâmica assim de olhar, eu me lembro muito de várias passagens no Novo Testamento. E uma das tais é a de Jairo. E Jesus dizia: acredite, apenas creia. E Jairo continuou crendo, foi para casa. Jordan foi para casa ciente de que a filha estava morta, Jordan. E a palavra não incomoda mais o mestre, a menina morreu. E Jesus diz: apenas crê, Jordan, e vai para casa. E eu fico aqui a imaginar, irmãos, porque aí eu tenho uma mente de criança, porque a Bíblia declara que eu tenho que ser como criança, viu, Vaso? Viu, Ruth? Tem que ser como criança. Mas você já imaginou a mente de criança? Eu não me lembro agora
né? A questão, mas caramba, a criança ela vislumbra a morte de uma forma diferente. Ela não vislumbra igual um adulto. Ela não sabe que aquele é o fim. Então para ela é totalmente diferente. Então tá Jairo indo para casa. E Jesus diz: apenas creia. Mas ele estava indo para casa com uma palavra que alguém disse, mas Jesus disse: apenas creia. E quando chegou em casa, todo mundo lá para Jesus, ela: não morreu não, vai. Ah, pô, tá bom, tal. Jesus: vem cá, ela está dormindo. Tinha um monte de gente na casa de Jairo. Ela está dormindo. Jairo continuou com a visão no lugar certo. Sabe, queridos, nós precisamos entender isso. Precisamos prosseguir. Precisamos permanecer acreditando, permanecer continuando a viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, a entender que a Bíblia declara que o Senhor, Ele é o nosso pastor. O que nós teremos falta? Nada. Pois nada nos faltará, pois o Senhor é o nosso pastor. Ah, mas as lutas são grandes, mas o Senhor continua sendo o nosso pastor. Independente da luta, Ele continua sendo o nosso pastor. E o salmista diz ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Você já imaginou você andar no vale da sombra da morte, mas dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você continua caminhando. Você prossegue. Você olha para a dinâmica de Jó, e Jó declara: nu saí e nu retornarei. Louvado ou bendito seja o nome do Senhor. Para quem vem com ideias diferenciadas para cima de Jó, ele diz: você é louca, mulher. Você não fala direito. Jó teria todos os motivos para amaldiçoar a Deus, para abandonar a fé, tudo. Mas Jó permaneceu olhando para o lugar certo e desejando não apenas aquilo que seria para a sua vida. Ele quis continuar. Ah, queridos, nós precisamos entender isso. E por último, nós precisamos permanecer fiéis, pois o Senhor sempre vai nos ajudar a seguir adiante. O maior questionamento de Josué foi: Deus, qual é o problema? O capítulo 8 declara, diz o Senhor: Josué, não temas, nem te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai, e olha que entregarei nas tuas mãos o rei de Ai, o seu povo e a sua cidade e a sua terra. E farás a Ai e ao seu rei como fizeste com Jericó o seu rei, somente para que vós outros saqueei os seus despojos e o seu gado, e põe emboscadas de cidades por detrás dela. Sedução vem para derrubar. A sedução não derruba quem já está no chão. O diabo não vem tentar quem já está no chão. O diabo não vem para jogar na lama quem já está na lama. O diabo só vem para tentar, queridos, destruir e derrubar aquele que está de pé, aquele que está seguindo adiante, aquele que tem um pensamento, que está focado, que quer algo de melhor, de algo de novo para a sua vida. Ah, mas fulano não quer. Bem, se fulano não quer, um problema de fulano. Eu quero, eu vou seguir, eu vou adiante, eu quero, eu vou entender quem eu sou na presença de Deus. Eu vou ser igual aquele ladrão na cruz, que disse: olha, eu estou aqui porque mereço, mas ele está aqui, ele não merece. Senhor, lembra-te de mim quando chegar no teu reino. E aí ele ganhou a eternidade de presente. Ele não disse: irmão Jordan, lembra de mim agora. Me tira da cruz com o Senhor aqui. Não, quando o Senhor chegar no seu reino, o Senhor lembra de mim. A sedução vem e diz: para que você vai orar? A sedução chega e diz: para que Bíblia? O que você precisa é apenas de palavras de motivação. O que você precisa é de alguém que te motive, e acabou-se. Para que Bíblia? A sedução vem e diz: pecado é você perder uma oportunidade dessa.
Pecado é você perder uma oportunidade de estar aqui, provando dos deleites da mesa que é apresentada a você. Esse é o pecado. Pecado é você ser besta. A sedução vem, irmãos, e ela não vem com coisa ruim. A sedução vem e tenta te enganar, te ludibriar de todas as formas. Lembre-se que o diabo tentou o próprio Cristo. O diabo abriu os reinos da terra e disse: está aqui, ó. Tudo isso eu te darei se prostrares me adorar. Porque tudo isso aqui me foi dado. Quem deu foi Adão. Adão entregou tudinho de mão beijada. Por uma fruta, já. Por uma fruta dada. Você já imaginou um negócio desse? O diabo recebeu as riquezas do planeta todo em troca de uma fruta. Muitas das vezes, na vida do cristão, ele cai. Ele cai, irmãos, por uma coisa tão ínfima, que às vezes eu fico assim, parece, caramba. O marido trai a mulher por uma hora de prazer com vou falar bonito, uma mulher da vida, uma meretriz, né? Antigamente, quando eu não sabia falar dele, eu dizia Kenga, mas agora eu não digo mais. Que foi, irmão? Sabe? Por um momentozinho lá de prazer, acabou. Destruiu a vida dele. Sabe? Jovens se prostituem e deixam de desfrutar da coisa mais fantástica que é ter o seu primeiro relacionamento sexual na sua noite de núpcias. O seu conhecimento naquele momento, mas por um momento. Quantas não são as pessoas que se envolvem no crime por um momento? Um momento. Pastor, cara, você para pensar assim, ó, a gente teve um assalto gigantesco no Brasil há anos atrás. A maioria dos caras estão presos. Ah, pastor, mas tem um que ninguém nunca prendeu. É verdade. E talvez nunca prendam. Porém, esse cara não tem paz em lugar nenhum por onde ele ande. Ah, pastor, isso aqui vale a pena? Já parou para pensar nisso? Vale a pena? Vale a pena você estragar a sua vida por conta desse momento, por conta dessa questão? A sedução, ela se apresenta como sendo uma coisa que vai durar para sempre. Não vai. Porque na vida, irmãos, entenda, tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Tudo se acaba. Acã não desfrutou da capa. Acã não desfrutou da prata. Acã não desfrutou do ouro. Acã desfrutou das pedradas, da vergonha. Quando eu estava meditando no texto, eu fiquei pensando assim, caramba, você já imaginou qual foi a vergonha? Todas as tribos lá. Aí quando passou pela tribo de Dada, passou, foi embora. Aí quando passou a tribo de Joares, ufa, Joares Pitbull, passou. O pessoal pensa que coloca as coisas lá e eu penso que eu esqueço, cara. Sabe? Passou, ufa. Aí saiu passando. Aí quando chegou na tribo de Acã, aí Deus disse, é aqui. Aí estava lá todo mundo da tribo junto. Aí quando passou pela porta da casa de Jonathan, passou, foi embora. Aí
Quando passou da porta da casa de Breno, passou, papai. Foi embora. Tchau. Aí quando chegou, irmãos, lá na tribo da Franela, na Franela isso aqui tem, na família daqui tem. Aí Josué entrou lá. Todo mundo estava aliviado, mas aquela família começou a ficar gente perturbada, irmão Franco. E quando chegou na porta da tenda de Acã, Deus disse: está aí o problema. Sabe, irmãos, aí eu paro e penso no pai de Acã. Quando Josué entrou na casa de Acã, o pai de Acã que não pensou. A mulher de Acã, o que ela não pensou. Talvez ela tenha chegado para aquele filho mais problemático, Jonathan. Talvez, a maionese é minha, irmão. Você não viaja nela não, se você não quiser, tá? Eu estou só conjecturando, ó. Aprendi palavras novas. Então, a minha conjectura leva a adentrar na casa. E a mulher de Acã pode ter olhado para o menino que dava trabalho: sua praga, seu peste, o que foi que tu aprontou dessa vez? Olha aí o profeta, olha o homem de Deus aqui dentro da nossa casa. O que foi que tu fez? Porque na hora do problema, às vezes, todo mundo só olha da onde ele é rotineiramente lembrado, não é? Não é verdade? Aí, quando Josué parou de Acã, aí Acã chorou. Aí Acã diz: vi a capa, vi a prata, vi o ouro e trouxe para casa, está enterrado aí. Irmãos, você já imaginou no choro do pai de Acã? Porque eu quero que você pense numa coisa. Eu falei aqui da raiva daqueles que perderam seus parentes. Mas você sabe quem jogou pedra em Acã? O pai dele. Você sabe quem jogou pedra em Acã? O filho dele. A mulher dele. A parentela dele. Aí eu digo: meu Deus do céu. Porque não vigiou e se deixou levar pela sedução. Foi seduzido. Irmãos, nós precisamos a cada dia, a cada novo amanhecer, a cada novo entardecer, sabe? A cada momento, dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor na minha vida, por isso estou alegre. Pastor, mas a luta é grande, a prova é grande, a incompreensão é grande. Mas grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida, porque eu estou dizendo tudo isso, mas eu continuo vivo, eu continuo seguindo, eu continuo prosseguindo. Eu não estou me deixando seduzir, eu não estou me deixando derrubar. Eu vou adiante. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Pois se eu cair, eu levo muita gente comigo. Eu não vou cair, porque eu não quero derrubar ninguém. As consequências não são só suas. As consequências é sua, é da sua esposa, é da sua sogra, é da sua mãe, é dos seus irmãos. As consequências atingem muita gente. Não existe essa historinha, irmãos, de que vai chegar só em mim. Correto, doutora? Não tem. Uma decisão errada que dado tome. Vixe, ela afastou, uai. Eu estou aqui impactado porque ela afastou. Jesus, Breno já estava correndo. Uma decisão errada que essa mente espetacular tome. Afeta Rafael, afeta Mônica, afeta Breno, afeta Nash, afeta Ana Cristina, sua irmã. Tu vendo como tu é amado? Tá vendo?
Eu vou ser bondoso. Afeta a Priscila, que é sua sobrinha. Tá vendo? Ela aceitou que afeta. Você é tio amado, tá vendo? Você é querido. Depois você ora pela vida de Ana. Quando a gente aprender a pensar assim, quando as seduções se apresentarem diante de nós vamos dizer: não, eu não quero. Não, eu não vou me deixar levar. Eu não vou me deixar enganar. Não, eu vou seguir adiante. Eu vou caminhando para Nova Jerusalém. Eu vou cantando, exaltando, glorificando aquele que me amou primeiro, que mesmo sem eu merecer deu a sua vida por mim. Sim, pois o Senhor é bom. Feche os seus olhos. Ó Senhor, nós sabemos que temos um adversário que todos os dias tenta nos seduzir, Senhor, para nos derrubar. Nós sabemos que temos um adversário, Deus, que todos os dias tenta nos enganar. Tenta nos enganar. Tenta mostrar algo que nós não somos. Tenta mostrar algo que nós não precisamos. Ó Deus, nos fortaleça. Nos fortaleça, Senhor. Nos faça ser como foram os outros guerreiros que passaram por cima dos despojos, que encontraram. Quantos não viram capas, quantos não viram ouro, quantos não viram prata, quantos não viram tantas coisas preciosas, mas preferiram continuar obedecendo ao Senhor, preferiram continuar seguindo e entendendo o teu chamado em suas vidas, e foram adiante. Sim, Pai, não nos deixe cair, não nos deixe cair nas tentações, antes nos livre do mal, para a tua glória e para o teu louvor, em o nome de Jesus. Jesus é bom? Então aplauda Ele. Aleluia.